Senhoras, senhores, prezados companheiros, mais uma vez, Divaldo Franco retorna à Americana, como já de outras jornadas. Sempre muito gratificante estar presente nesta cidade tão próspera. Divaldo Franco, médium, orador espírita, hoje apresentando uma folha de serviço no bom sentido, invejável, já percorreu mais de 50 países levando a mensagem espírita e ao longo desses 47 anos de vivência, de trabalho na seara espírita, já produziu 116 livros através da sua psicografia. Na condição de médium, Divaldo doa os direitos autorais à instituição que ele fundou e dirige em Salvador com uma equipe, a Mansão do Caminho e o Centro Espírita Caminho da Redenção. Trata-se de uma obra modelar no campo da educação e da promoção humana. O Centro Espírita Caminho da Redenção é um complexo com vários departamentos. A editora Alvorada, Círculo do Livro Espírita, apresentando também a creche, Jardim da Infância, Escola de Primeiro Grau, cursos profissionalizantes, abrigando ali diariamente 2.800 crianças e jovens. É um trabalho exaustivo, porém altamente gratificante. E também na parte do internato, que foi fundado em 1952, a Mansão do Caminho, ali já passaram mais de 700 órfãos, que foram adotados por Divaldo Franco e pelas tias que lá foram residir. Hoje são homens e mulheres, cidadãos, integrados na sociedade. Mas ao longo desses 41 anos de existência, a Mansão do Caminho acolheu em todos esses setores educacionais mais de 50.000 crianças. Portanto, é um trabalho apresentado pelo orador e médium Divaldo Pereira Franco como um trabalhador da causa. Ele foi funcionário durante 35 anos, funcionário público federal, tendo se aposentado no ano de 1980. E nessas viagens pelo Brasil e pelo mundo, já visitou cerca de 3.000 cidades. Portanto, o Divaldo, o orador que nos fala nessa noite, que nos brinda com a sua palestra, é sobretudo um homem de ação, um homem de trabalho, que em 47 anos, quase meio século, vem realizando esse trabalho. Representa para o movimento espírita uma bandeira que dignifica, que glorifica a doutrina espírita onde quer que ele represente. E tem realizado seminários em muitas capitais mundiais, apresentado entrevistas em canais de televisão no Brasil e no exterior. Ele está fazendo mais uma turnê por São Paulo. De São Paulo seguirá para Mato Grosso, para Rondônia, retornando a Salvador. Mas já está vindo de uma jornada do Rio de Janeiro. Portanto, é um homem que trabalha em média 16 horas por dia, dedicado à causa espírita. Podemos dizer também que ao longo desses quase 50 anos de trabalho, Divaldo tem tido a oportunidade de realizar esse trabalho de verdadeira união e unificação entre nós, entre os espíritas do Brasil e do exterior. É como se fosse aquele elo de luz que aproxima, como aqui nesta noite em Americana, reencontramos companheiros de várias cidades. E quando participamos de congressos no exterior, como que vai ocorrer em Miami em agosto, ali encontramos companheiros de vários países que se congregam para ouvir Divaldo, para apreciar esse trabalho da oratória de Divaldo Pereira Franco, que fala sempre sobre a inspiração dos guias espirituais, dos seus mentores, que são também os autores dos livros. E por falar em livros, nós estamos com duas novidades: Antologia Espiritual, que é de autoria de diversos espíritos, e Trigo de Deus,
de Amélia Rodrigues, que foi uma professora baiana, que escreve sobre o Evangelho, as parábolas do Evangelho, as passagens do Evangelho de Jesus. É uma coletânea de livros e este é o último lançado por esse espírito notável, iluminado, que é Amélia Rodrigues. Eu passo a palavra ao Divaldo Pereira Franco. Excelentíssima Senhora representante do digníssimo prefeito desta cidade, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, nobres irmãos maçônicos, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. No ano de 1791, na loja maçônica As Nove Irmãs, em Paris, celebrou-se um acontecimento de alto relevo. A França libertava-se do talante dos Bourbons. A Revolução de 89 havia ensejado a Declaração dos Direitos Humanos. A criatura adquirira a honra da igualdade, da liberdade, da fraternidade. E a maçonaria, que sempre fora pioneira nesses ideais de engrandecimento humano, recebia na sua casa um dos homens mais notáveis do século. Tratava-se de Voltaire, um dos pais da enciclopédia. No momento em que a palavra lhe foi delegada, porque ele recebia a iniciação no grau 33, o admirável Marie Arouet, erguendo a sua voz ainda clara, declarou a razão por que se tornava discípulo da ordem. Naquela solenidade, para que tenhamos a ideia da sua magnitude, encontravam-se representantes de Catarina da Rússia, do rei da Inglaterra, das altas personalidades francesas, e no Oriente estavam colocadas as bandeiras representativas das cortes europeias. A emoção havia galvanizado a alma dos convidados. Tratava-se de uma reunião branca, em que os não iniciados tomavam parte. E aquele homem octogenário, sobre cujos ombros repousavam a cultura, a sabedoria e os direitos da criatura humana, prosseguiu o seu memorável discurso. Faço-me maçom, porque encontrei nesta ordem sagrada os ideais da dignidade humana. Aqui eu tive a oportunidade de aprender a amar e a respeitar a criatura humana. Nesta casa, que abre as suas portas aos ideais revolucionários, aprendi também a amar a Deus. Invariavelmente disse que eu não acredito em Deus, e é uma verdade. Eu não acredito em Deus, aquele que os homens fizeram, mas eu acredito em Deus, aquele que fez os homens. A palavra luminífera de Voltaire, em um improviso memorável, durante 2 horas, emocionou as personalidades mais ilustres que ali se encontravam. Ao terminar o admirável discurso, ele foi homenageado pelo jovem Benjamin Franklin. E se escreveria mais tarde que se estava no limiar de uma nova era. Franklin, o jovem, representava os ideais da futura tecnologia. Com Voltaire, encerrava-se toda uma era de realizações grandiosas de nobreza,
de desenvolvimentos elevados que constituíam o passado. E desde aquele momento, a maçonaria, através dos seus landmarks, guardaria no recesso dos seus estatutos a veneranda figura de Voltaire como dos mais gloriosos marcos da sua história contemporânea. Foi Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América, quem teve a oportunidade de dizer que a maçonaria é uma ordem filantrópica de natureza social, que agasalha no seu seio as almas idealistas, que não tem prioridade religiosa, mas alberga todas as religiões. E em um momento de grande inspiração, ele terminou dizendo que a maçonaria representava um dos mais altos ideais da humanidade, erguendo a sua bandeira de defesa dos direitos da criatura humana e trabalhando pela felicidade geral de todos os povos. No Brasil, entre outros, Rui Barbosa teria oportunidade de dizer: onde florescem os ensinamentos maçônicos, não vicejam a ditadura, a soberania dos poderes arbitrários, nem a dominação daqueles conquistadores violentos que denigrem a condição da criatura humana. Tem razão Voltaire, Abraham Lincoln e Rui Barbosa, porque a maçonaria, por definição, é uma instituição filosófica, filantrópica, que tem por base a crença em Deus e, por consequência, na imortalidade da alma e na solidariedade humana. Nas suas reuniões, consagra-se o direito da liberdade e proclama-se a necessidade altruística da fé, objetivando essencialmente a dignificação da criatura ideal. A maçonaria tem as suas origens mais remotas na história do passado, desde os períodos recuados da Babilônia, da Síria, da Caldeia, na Mesopotâmia. Odiante do pensamento do povo hebreu, a maçonaria, sob outras denominações, vicejou historicamente até haver penetrado nas grandes grutas das margens do Mar Morto, onde se celebravam as memoráveis iniciações através da mensagem de libertação do homem no céu estrelado, onde o venerável mestre oferecia ao discípulo a oportunidade de ter o encontro com a sua consciência. A iniciação, àquela época simbólica, como ainda hoje, era um desafio aos valores morais e éticos do aprendiz. Abria-lhe horizontes dantes jamais sonhados, para que ele pudesse compreender o sentido, o significado da vida, e se viesse a entregar aos ideais enobrecedores em favor de um mundo melhor. A iniciação, na intimidade das grandes cavernas que circundam o Mar Morto, apresentava a ideia ancestral da origem do mundo, da criatura humana, através dos 4 elementos essenciais, mais tarde considerados elementos hipostáticos na Idade Média, em que o ser se levantava do chão, após rastejar, atravessava as labaredas de fogo, escutava as águas cantantes que jorravam do Oriente e sentia a doce brisa do vento perpassando-lhe pelos cabelos, até vencer os impulsos, domar o touro bravo das paixões e caminhar na direção de Ísis, de Osíris, para poder, diante do falo sagrado, perceber a grandiosidade da vida e a finalidade da entrega à criatura humana. Naquela oportunidade, fundamentando seus alicerces essenciais no Pentateuco mosaico, de onde retiram as bases do Templo de Salomão,
para poder estabelecer as diretrizes do futuro, esta ordem sagrada, na tradição de todos os estudiosos da história, vai estabelecer que o universo provém da realidade de um olho que tudo vê, através de um triângulo, e que pode medir a realidade da vida com a perfeição do compasso. Na sua simbologia grandiosa, para poder vencer a ignorância ancestral e preservar na intimidade das almas esse sentido puro de união, de identidade e de perfeita manifestação do Espírito Divino no ímã de cada ser. Mais tarde, naturalmente, quando se estabelecem na Idade Média os poderes discricionários dos senhores feudais, quando se levantam os ditadores, e quando as doutrinas religiosas da ortodoxia ancestral proclamam a sua soberania sobre os destinos, a ordem maçônica levanta-se para poder defender o direito dos fracos, dos operários, já que a palavra maçom em francês é obreiro, para que ele tivesse oportunidade também de trabalhar, de erguer as catedrais, os templos da fé, não apenas no mundo exterior, mas também na intimidade dos seus sentimentos. E a história nos conta que em todas as épocas depois do cristianismo e a partir do período medieval, a maçonaria levantou-se sempre contra quaisquer manifestações de arbitrariedades humanas. No Brasil, Dom Pedro I, por exemplo, recebeu em Niterói, na loja maçônica, o grau 33, ao lado do admirável Andrada e Silva. E quando foi necessário dar o grito de que ficaria em a nacionalidade brasileira, ele esteve assessorado por admiráveis maçons, que lhe deram o prestígio e a coragem para romper os vínculos com Portugal e mais tarde arrancar o país do estado de colônia para dar-lhe a independência. Na Bahia, onde sempre os ideais da liberdade vicejaram, precedendo as grandes horas revolucionárias da nacionalidade brasileira, a Revolução dos Alfaiates de 1816 havia sido estimulada pela loja maçônica, que tinha as suas dependências na ladeira da Barra. Na intimidade dos santuários, onde se celebrava a comunhão com as entidades superiores da vida, e se trabalhava a realidade da criatura humana, também o direito da liberdade encontrava um campo especial. E não seja de estranhar que pelas terras da América levantaram-se maçons eminentes como San Martín e outros, que alargaram os horizontes da vida para o continente dominado por Portugal e Espanha, a fim de que a verdadeira felicidade pudesse apressar os ideais de enobrecimento e o homem fosse plenamente feliz. Com este ligeiro histórico, pretendemos homenagear a loja que celebra o seu 30º aniversário em uma hora de tantos conflitos da sociedade, em um momento de tantas dificuldades, de problemas, em que a tecnologia conduziu o homem às estrelas, mas não logrou libertá-lo do pau das paixões. Em uma hora quando as naves espaciais viajam fora do sistema solar, tentando encontrar novos ninhos, outros céus, outras oportunidades de vida, e o homem mata na rua por um par de tênis, por um pedaço de pão, ou entrega-se às vicissitudes da toxicomania, da sexolatria, da alcoolofilia, da violência, vitimado pela própria pequenez. Neste momento grave, a boca de Jesus havia oferecido uma esperança que se veio concretizar na segunda metade do século XIX, quando uma doutrina de raízes filosóficas, de fundamentos científicos,
e de consciências religiosas ético-morais, viria conclamar o homem para uma autoanálise, para que se aprofundasse na intimidade do seu próprio ser e encontrasse os objetivos da vida. Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, que foi considerado maçom, mas que em realidade não se pôde encontrar nos traços biográficos uma documentação probatória, o que de maneira nenhuma diminui a grandeza nem a grandiosidade da maçonaria, mas que era amigo de maçons eminentes, graças ao que foi encontrado na sua casa o comprovante de alguns dos instrumentos da maçonaria, que certamente lhe foram doados por amigos muito chegados, inclusive o avental, com que os maçons celebram o seu culto na intimidade dos seus templos. Allan Kardec ensejou a criatura humana a visão de um mundo feliz através da descoberta da própria consciência. Ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. O espiritismo é uma filosofia de visão otimista que leva a criatura ao relacionamento ótimo entre o seu próximo, ele e a divindade, oferecendo-lhe na imortalidade a base para a luta e na ética do Evangelho de Jesus os meios de comportar-se de maneira feliz, dignificadora no relacionamento interpessoal na comunidade na qual se encontra situado. As duas doutrinas, não obstante com diretrizes diferentes, objetivo, o mesmo fim: tornar a criatura humana plenamente feliz. E Allan Kardec, conforme se lê o Livro dos Espíritos, na questão 621, teve ocasião de interrogar as entidades venerandas, onde se encontra escrita a lei de Deus. E as entidades redarguiram na consciência, por ser a consciência da criatura o reflexo da consciência cósmica, por ser o homem o verdadeiro santuário da divindade, por significar esse ser que evoluciona, a grande meta, a finalidade, o objetivo, o significado da vida. Eis que, mais tarde, 100 anos depois de Allan Kardec, a psicologia, realizando um périplo de evolução, vai estabelecer com Carl Gustav Jung que o momento culminante da evolução antropológica, sociológica, psicológica do ser é o momento da aquisição da consciência. A maçonaria trabalhando os seus discípulos, lapidando a pedra bruta até torná-la uma pedra lisa, trabalhada, tem como meta essencial fazer que o aprendiz aprimore o caráter, que ele, através do tronco da solidariedade, atenda às viúvas, aos órfãos, aos sofredores, que seja uma pessoa de ideal e esteja à frente dos momentos dignificantes da humanidade. O Espiritismo, bebendo da mesma fonte generosa do Evangelho de Jesus, estabelece que idealmente a criatura é aquela que tem o valor de reconhecer que pode evoluir cada dia mais, trabalhando-se para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. O que equivale dizer ascendendo, lapidando as imperfeições, quebrando as arestas, e nesse atrito do dia a dia, facultando o desabrochar da divindade dentro dele, por cujo único caminho ele pode encontrar a plenitude. Odiernamente, a psicologia estabeleceu que a pessoa, do ponto de vista psicanalítico, é constituída por 4 elementos essenciais: a consciência, a personalidade, a identidade e o conhecimento. A consciência, do ponto de vista psicológico, é o momento em que o ego identifica os conteúdos psíquicos na medida em que tem conhecimento deles.
Equivale dizer que somente seremos pessoas de consciência quando podemos identificar todas as nossas aspirações, quando podemos penetrar na intimidade das nossas realizações passadas e olhar para frente sem conflitos, sem desequilíbrios, com uma perfeita tranquilidade, identificando o que devemos fazer, o que podemos fazer e quando deveremos realizar. A visão de consciência junguiana supera a velha tradição do conhecimento. Antes da psicanálise, asseverava-se que uma pessoa de consciência é uma pessoa que sabe. Depois das experiências profundas em que o psiquismo adentrou-se nos conteúdos interiores do inconsciente, descobriu-se que saber não basta. É necessário aplicar esse conhecimento, porque muitas pessoas que conhecem são inconsequentes e muitas pessoas que não conhecem são conscientes. É muito comum encontrarmos indivíduos com nível universitário, com títulos de doutor honoris causa, portadores de uma bagagem intelectual relevante, no entanto profundamente perturbados no sentido ético. Eles têm conhecimento da vida e agem de maneira arbitrária, agressiva, perturbadora, indignificante, sem oferecer à sociedade, além de informações, exemplos que possam constituir modelos para as demais criaturas. Carl Gustav Jung estabeleceu que o momento da consciência é aquele que nos caracteriza quando deveremos fazer o que podemos e não fazer o que não devemos. A maioria de nós faz o que pode e não deve, mas raramente faz o que deve, mas não pode. Procura mecanismos desculpistas, atitudes de fuga, e projetando a sua sombra os seus conflitos, justifica muitas vezes as suas debilidades, longe da responsabilidade do dever. A consciência mereceu o melhor estudo dos psicólogos, desde Freud, mais tarde Jung, Adler, mais recentemente Erich Fromm, passando pela imensa fieira de Gurdjieff, de Pedro Auspensky e de grandes psiquiatras como Elizabeth Kübler-Ross, e mais recentemente de um dos maiores craniologistas da sociedade, o mais perfeito conhecedor do câncer cerebral, estudioso dos neurônios e equipamentos das células nervosas, o Dr. Robert de Ropp, discípulo de Auspensky, por sua vez discípulo de Gurdjieff. O Dr. Robert de Ropp, examinando a sociedade, estabeleceu que vivemos em uma sociedade paradoxal, porque constituímos dois biótipos humanos. Poderíamos dizer que as criaturas, mesmo aquelas melhores informadas, mais bem conhecedoras, pertencemos a grupos psicológicos diferentes. O primeiro grupo, que é constituído de homens sensação, que Gurdjieff chamava homens fisiológicos, pessoas que comem, que dormem, que atuam no sexo, pessoas que se entregam aos disparates do prazer, os hedonistas, aqueles que perderam o significado e engrandecimento da vida, aqueles que deixaram de se interessar pela sociedade e pela promoção da sua realidade, e que esses biótipos constituem a maioria da humanidade. Nós poderemos vê-los caracterizados pelo egoísmo, desde que eles estejam bem, tudo em sua volta deve estar muito bem. Esses biótipos são indivíduos que obstaculizam o progresso da própria sociedade. Mas ao lado deles existe, em pequena fração, aqueles que somos os homens psicológicos. Os que, apesar de comerem, de dormirem, de usarem o sexo, também cultivam os ideais de enobrecimento humano. Somos aqueles que nos interessamos pela promoção social, pelo progresso da criatura,
que trabalhamos a sacrifício para que os dias da terra sejam melhores, mais relevantes, mais dignificadores. Somos aqueles que sentimos que a felicidade verdadeira somente é possível quando os que estão à nossa volta são realmente felizes. Como diria hoje a psicologia transacional: você está bem? Então eu estou bem. A nossa felicidade depende essencialmente da felicidade alheia, porque aquele que aspira a uma felicidade ideal, pessoal, isolada, não se desenvolveu psicologicamente. Ainda é uma criatura imatura, ainda é escrava das suas paixões e limites, das suas vicissitudes e do seu grau de inferioridade. Somente quando ele percebe que a sociedade vai evoluindo com a sua contribuição, é que se sente planificado, realizado, verdadeiramente no alto nível de consciência. Graças a isso, o Dr. Robert de Ropp estabeleceu que nós vivemos em 5 níveis de consciências diferentes, patamares de evolução. O primeiro nível é o nível primitivo, onde estão aquelas pessoas que ele chama em estado de consciência de sono, sem sonho, pessoas que se bastam com as necessidades fisiológicas. Se nós lhes falamos de determinados ideais, eles não têm interesse. Os seus ideais giram em torno do ego. Para eles a vida essencialmente diz respeito à sua realidade pessoal, e por isso estão em um estado de sono sem sonho, onde as aspirações ainda não se desenvolveram. Inelutavelmente, diz o Dr. Robert de Ropp, que é reencarnacionista, este ser evolui, ele muda de patamar, e na segunda etapa ele é alguém que, embora se encontre na consciência de sono, ele tem verdadeiros momentos de sonho. Para que bem entendamos, o Dr. de Ropp diz que o espírito, quando mergulha na carne, a semelhança de uma pessoa que se adentra no escafandro, perde um pouco das suas possibilidades psíquicas. Ele entra no estado de bloqueio da razão, e quando não é um ser evoluído, ele permanece adormecido para os ideais de nobreza. Mas na segunda etapa, ele tem verdadeiros insights, vislumbres, sonhos. Ele já adere a qualquer corporação, a um trabalho de ajuda humana. Ele luta e torce por um clube, por uma doutrina religiosa, colabora numa quermesse, num baile de beneficência, num almoço de ajuda fraterna. Ele começa a sair de si, ele sonha com uma realidade maior. Inevitavelmente, ele passa agora a um terceiro patamar, que é a consciência de sono, desperta. Ele já se pergunta: quem sou eu? Para que eu estou na Terra? Qual é o objetivo da minha vida? Depois que eu venha a morrer, o que acontecerá comigo? Será que a vida termina na sepultura? Ou que depois da vida existe vida? Nos patamares anteriores, a criatura não tem qualquer interesse, ou aceita uma doutrina de maneira cega e irracional, que não lhe exige qualquer esforço físico ou mental, ou simplesmente deixa de crer. É um acomodado que aceita essa postura de maneira irrelevante, inconsequente. Mas quando ele desperta para a vida, é importante dar um sentido maior à sua realidade, porque a vida física, por mais longa que pareça, é sempre tão breve. A vida física, por mais admirável que se nos apresente, tem a sua origem, mas ela também tem o seu término. É o momento da desarticulação biológica de que nenhum de nós se pode evadir. Quando atinge a terceira etapa de consciência de sono, desperta. O indivíduo já se entrega a qualquer labor. Ele não se contenta mais com aquilo que faz em torno de si, da família. Ele percebe horizontes mais amplos e, ao identificá-los, ele atira-se para tornar a sociedade melhor, maior, mais ditosa.
ele dá a sua contribuição, fazendo que o mundo seja mais digno de ser vivido inevitavelmente. Ele passa para a quarta etapa, a consciência que lhe dá a transcendência do ego. Eu sou importante, mas a minha importância está na razão direta da importância que eu atribua. A minha importância vale todo investimento nenhum que eu aplique a mim mesmo. Nesse momento da transcendência do ego, ele deixa de viver os seus interesses apaixonados e passa a viver os interesses da comunidade, cumprindo com seus deveres. Esse indivíduo agiganta a sua consciência, ele elastece a sua capacidade de ser e de realizar, e penetra no quinto nível de consciência, que é a consciência cósmica. Aquela consciência que se reportava o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ó Madre Teresa de Calcutá, a minha vida tem um sentido. Os meus pobres, que são os pobres mais pobres dentre os mais pobres, o Pasteur, mergulhar na intimidade do laboratório de pesquisa para encontrar a vida microbiana e salvar milhões e milhões de pessoas de toda a ingerência desses agentes destruidores. O de Marie Curie, com as mãos queimadas pela radiação do urânio, pedir às pessoas: deixe-me trabalhar, eu necessito de trabalhar, chega de banquetes e de homenagens, eu sou uma cientista, eu necessito de trabalhar. E volta ao seu pequeno e modesto laboratório no interior da Sorbonne, em um barracão sem aquecimento, e entrega-se às suas pesquisas na área da física nuclear, e ganha pela primeira vez na história um segundo prêmio Nobel, vindo a morrer em consequência da sua dedicação à humanidade. É a consciência cósmica, aquela mesma consciência que levou Albert Schweitzer a abandonar a Europa, ele que se dedicava integralmente à música de órgão, a Wagner, aos mais admiráveis compositores, considerado o maior intérprete de órgão medieval, a abandonar tudo para cuidar dos negros de 13 tribos do antigo Congo belga. E de lá do silêncio da África equatorial francesa, em Le Barrené, ele fazer uma solicitação à Europa: mandem-me um marceneiro ou um carpinteiro para ajudar-me a construir a maternidade para os tuberculosos e os rancenianos, que têm necessidade de dar vida a outras vidas, porque as minhas mãos, que se dedicam à cirurgia, estão trêmulas de compulsar o machado, a enxó, o martelo, o serrote, e eu necessito de ter equilíbrio para salvar vidas. Ele penetrou nesse alto nível de consciência, o quinto patamar, a consciência cósmica que nos aguarda, a doutrina espírita. Trabalhando o homem integral, vem propor-lhe a reforma interior, baseando-se no Evangelho de Jesus e estabelecendo como meta prioritária o amor. Neste momento em que os conflitos de toda natureza explodem através da violência urbana, consequência inevitável das nossas pequenas violências, vivemos o momento das arbitrariedades, em que autoridades, com exceções, perdem a diretriz da dignidade e tornam-se exemplos de corrupção e de mau exemplo. Até o cidadão, que desestimulado da luta pela nobreza, entrega-se também aos desajustes e deixa-se arrastar pela onda avassaladora do desequilíbrio, atingindo altos e alarmantes índices de desajuste social, de agressividade, de desinteresse, de violência, sobre todos os aspectos considerados. Neste momento, portanto, caótico, o Espiritismo vem proclamar a urgência do verbo amar, vem repetir a lição de Jesus Cristo, quando interrogado a respeito do que era necessário para entrar no reino dos céus. Ele respondeu assertivamente, dizendo que era o amor.
o amor a Deus acima de todas as coisas, a esse supremo arquiteto do universo que tudo fez justo e perfeito, ao próximo, mas também a si mesmo. A proposta de Cristo é tão psicológica que a eminente psicanalista, a doutora Hannah Weiss, assevera ser ele o mais notável psicoterapeuta da humanidade, embora ela seja ateia. Reconhece nele o protótipo do psicoterapeuta que penetra na intimidade da consciência do indivíduo, desperta, arranca do seu estado de sono para premiar a vida com esse grande contributo do Deus interno, que é o amor, que se exterioriza no intercâmbio da sobrevivência afetiva. Hoje, quando a psicologia transpessoal, também chamada quarta força, reclama o direito da autoestima e estabelece como fundamento da vida psicológica e da saúde integral o amor, muitas pessoas surpreendem-se. Recordemos-nos, por exemplo, que a admirável psicóloga norte-americana, doutora Louise Hay, depois de haver experimentado as várias vicissitudes de uma vida dissoluta, conforme ela mesma confessa, em um retrato autobiográfico, ela diz: fui estuprada aos 5 anos de idade. O meu estuprador, que era um ébrio vizinho, foi levado ao cárcere e pagou seu crime por 15 anos. As marcas do estupro violento pelo bêbado deveriam permanecer em mim por um largo período. Mais tarde, quando minha mãe casou, em segundas núpcias, com um alemão que me detestava, eu fui relegado a um pleno secundário e nesse momento nasceu a minha irmã. Agora eu fui praticamente abandonada dentro de casa. Eu podia ser chamada a menina do último pedaço de bolo. O meu sonho era comer um pedaço de bolo de chocolate em um aniversário, uma festa, na escola, na igreja. Ficava sempre no último lugar na fila, mas quando eu chegava encontrava apenas o prato vazio. Fui trabalhar num bar, e nesse bar fui violentada N vezes. Fui usada por toda a clientela masculina. Quando eu completei 15 anos, resolvi abandonar Los Angeles. Com uma colega viajei na direção de Chicago e disse à minha mãe: eu voltarei logo. E demorei 39 anos para voltar. Graças às marcas psicológicas da minha vida, eu fui tornar-me modelo de modas. Era uma jovem esguia bonita. Progredi, tornei-me modelo fotográfico. Ganhei o dinheiro que quis. Entreguei-me de certo modo para ser acompanhante de executivos solitários. Cobrava $1000. Também me permitia fazer o que ele necessitasse ou quisesse. Eu não tinha respeito humano, não tinha autoestima. A vida para mim não tinha significado. Eu possuía um apartamento em Nova York e o outro na Côte d'Azur. Possuía um automóvel melhor modelo, casacos de mink e de Vison, mas não me possuía a mim mesmo. Foi um dia como outro qualquer. Passando por Central Park em Manhattan, detive-me à porta de uma igreja e entrei. Uma igreja reformada. Sentei-me num dos seus bancos enquanto alguém tocava o órgão e ensaiava um coral. A melodia penetrou-me. Ela internou-se na minha vida. E a partir daquele momento eu me perguntei: quem é você, Luísa? O que é que você pretende da vida? Qual é o sentido da vida? Você é desventurada, você não se ama. Pela primeira vez eu chorei nos últimos anos. Chorei e tive o meu autoencontro. Eu descobri que eu não era uma viciada, não era uma pervertida. Eu apenas não me estimava. Eu me entregava às vicissitudes como uma forma de autodestruição, de vingança contra a sociedade que me parecia ter sido injusta. Voltei àquela igreja, comovi-me e resolvi mudar. Era necessário que eu me amasse. Como eu poderia amar alguém se eu a mim mesma não me amava? O auto-amor é relevante. Quando nós amamos aos outros e não nos amamos, realizamos mecanismos de transferência. Somente quem se ama é capaz de amar. Somente quem está rico de esperança pode derramar a claridade do amor. Então,
Depois de estudar psicologia, eu quis ser terapeuta de um grande número de mulheres como eu e de pessoas que haviam perdido a autoestima, o respeito humano. E hoje, a doutora Louise Hay é a melhor psicoterapeuta americana. Seus livros são vendidos aos milhões de exemplares. Ela já está traduzida em mais de 80 idiomas. Voltou a Los Angeles 39 anos depois. Encontrou a mãe viúva, semi-cega, semi-surda. E ela nota com a lealdade de uma pessoa que se encontrou a si mesma. Eu não amava essa mulher que me desamou, que me desrespeitou, que me ensinou a não ter respeito por mim mesma. Mas quando eu a vi, era minha mãe. E por estima a mim, eu passei a estimá-la. Levei a uma cirurgia de catarata. Levei-a a um tratamento auditivo. Coloquei no aparelho. É claro que eu não amo essa mulher. Eu a estimo. Somos duas velhas amigas. A doutora Louise está com quase 70 anos. Sua mãe com 90. Moramos juntas. Somos boas amigas, relacionamos-nos, dialogamos. Graças à técnica terapêutica que ela descobriu, a terapia do espelho, e que a criatura se examina à semelhança de Narciso, ou à semelhança de Dorian Gray, em que a pessoa procura ocultar a sua face, e o retrato é que envelhece, mas a personalidade continua estereotipada, exterior. Então os psicólogos dizem, a pessoa é um ser constituído de 4 elementos, repetindo: a consciência, a personalidade, a identidade, o conhecimento. Ora, a consciência é essa percepção de realidade. Eu só devo fazer o que posso fazer quando devo fazer. Não é fazer quando eu quero e não posso. Ou fazer quando eu posso, mas não devo. Seria uma violência. Realizar no momento adequado. Ter consciência dos deveres. A segunda parte constitutiva da pessoa é a personalidade. Todos nós somos personalidades várias. Há pessoas que quando trocam de roupa, também trocam de personalidade. Em casa, são pessoas comuns, pessoas simples, joviais. Mas quando vão a uma festa, ao banquete, usam traje de gala, mudam de personalidade, tomam empáfia, adquirem uma posição soberana. E a gente se imagina para fulano, vê? Ele muda, porque personalidade é máscara. Vem da palavra grega persona, a máscara que os atores colocavam na face para traduzir aqueles a quem representavam e ao mesmo tempo para poder projetar a voz. No anfiteatro grego, a personalidade em nossa sociedade parece muito importante. A maioria das pessoas hoje diz, não, nós temos que parecer. Não é muito importante ser, dizem eles, mas é o que nós parecemos. Daí nós somos pessoas neuróticas, porque parecemos uma coisa, mas somos outra. Quantas vezes dizemos, aquele casal é um casal ideal. Imagine como se beija de público e como se odeia dentro de casa. Ali é a personalidade, é a projeção da imagem, é a sombra, é para estar bem socialmente. A personalidade é qualquer uma coisa que nós vamos realizando para impressionar. É a viagem para fora. Isso constitui parte da criatura humana. A terceira parte constitutiva da pessoa é a identidade. Todos nós nos identificamos com vários fatores. Identificamos-nos com esta arte, com aquele sentido da vida. Nos identificamos com tal e qual dever. Nos identificamos com esse ou aquele prazer, esse ou aquele desporto. Nos identificamos com fulano ou beltrano. Todos temos uma identificação. Se perguntar, como é seu filho fulano? Bem, ele é um aficionado do futebol, ou do basquetebol, ou das drogas. Agora é mais fácil ser das drogas do que de outra coisa. E como é que é seu marido? Ah, ele é muito mulherengo. E aí a pessoa dá aquele riso conivente de que é uma grande coisa ser mulherengo. Demonstra que ele é um inseguro, é um instável emocionalmente.
não desenvolveu ainda a maturidade psicológica, porque o fato de viver variando é porque não tem segurança de si mesmo. Ele tem dúvida da sua potencialidade, da sua masculinidade, por isso ele está sempre procurando desafios. Personalidade. Ele está identificado com o jogo da ilusão. E todos nós, de certo modo, temos a nossa identidade. A identidade com aquilo com o que convivemos e que nos impregna. A quarta parte é o conhecimento. A soma das nossas experiências. O que é que nós sabemos da vida? Qual é a doutrina que nós estudamos? A filosofia que seguimos? Mas esta é a visão psicológica. A doutrina espírita. Igualmente a maçonaria tem uma quinta parte constitutiva da pessoa, que é a individualidade. Se a personalidade é transitória, se o conhecimento é uma fase de experiência, se a identidade é um permanente crescer, o indivíduo é esta realidade eterna, o espírito imortal, que viaja através de várias reencarnações e em cada etapa adquire experiências que vão sendo somadas para constituir a sua individualidade. Eu sou hoje a pessoa Divaldo, a persona que tem estas e aquelas características. Esse conhecimento, essa identidade com o espiritismo, a consciência do seu direito de ser, de crer, de agir e o dever de não perturbar a ninguém. Mas em realidade, da minha próxima experiência carnal, eu poderia ser Antônio Manuel, Margarida ou Josefa, mas eu serei a síntese de todas as minhas reencarnações. O Espiritismo, iluminando a psicologia, veio dizer que nós somos autores do nosso destino. Somos hoje o resultado das nossas experiências passadas. Seremos amanhã o resultado das nossas experiências futuras. A felicidade está diante de nós, desde que não seja uma felicidade hedonista, imediatista. Essa felicidade que se apoia no ter, mas aquela felicidade que decorre do ser. Em um dos livros sagrados dos Hebreus, o Talmud, há uma história muito peculiar. Narra-se que 2 judeus na terra tinham casas comerciais fronteiriças. Uma estava próxima à outra, em cada uma da qual se encontrava um dos hebreus. Eles eram bons judeus, frequentavam a sinagoga, eram bons pais, bons esposos, bons cidadãos. Mas quando eles chegavam à casa comercial, eram inimigos entre si. Quando o cliente entrava naquela casa, o de cá rebelava-se, erguia a sua voz e gritava contra Deus, blasfemava. Quando alguém entrava na casa deste, aquele erguia a voz desesperado, odiava-o e viviam numa larga pendenga. Porque fossem bons judeus, Jeová teve compaixão de ambos e mandou que o anjo viesse à terra com infinitos poderes para poder modificar aquela estrutura de animosidade injustificável. O anjo desceu, São Miguel Arcanjo, o poderoso, e olhou qual dos dois tinha melhores sentimentos. Aquele dali era mais generoso. São Miguel foi até ele e disse: eu sou o arcanjo São Miguel. Veio em nome de Jeová com uma incumbência muito confortadora. Eu venho dizer-te que é necessário acabar essa briga. Jeová está interessado que ambos se deem as mãos para ganharem a plenitude do reino. Então Jeová mandou que eu te dissesse que ele te dará tudo quanto tu queiras, desde que faças as pazes com o teu irmão. E o judeu disse: mas o que é que eu vou pedir a Jeová? O anjo, o arcanjo, que era muito sábio, disse: pede-lhe dinheiro. Mas quanto eu vou pedir dinheiro? O que tu quiseres. O que tu quiseres, Jeová te dará. Então o judeu brilhou os olhos e disse: então eu pediria $100.000. Naquela época, o Cruzeiro Real e a URV não valiam nada. Mas $100.000, disse-lhe o anjo indagando. Pegue-lhe $1 milhão.
Pede-lhe $1 bilhão. É a Jeová, pede-lhe o máximo. O judeu disse: eu posso pedir $1 bilhão? Podes. O que tu pedires, Jeová te dará. Pois eu quero $1 bilhão. E já que era tão fácil o negócio, ele perguntou: eu poderia pedir também uma mansão? O anjo disse: pede-lhe 10 mansões, com quadra de tênis, com piscina, como tu imagines. Então o judeu disse: eu quero 10 mansões. E poderia pedir um automóvel? Sim. Não pede as carroças brasileiras, não. Pede 10 Rolls Royce. Mas 10 Rolls Royce? Olha, eu estou desconfiado, hein? Deve ter alguma condição. O anjo disse: é verdade. Há uma pequena condição. Qual é a condição? Jeová disse que tudo quanto tu pedires, ele te dará, mas dará em dobro ao teu amigo. Não, então eu não quero. Imagine, ele vai ficar mais rico do que eu. Mas homem, tu vais ter $1 bilhão e ele terá 2. Tu vais ter 10 mansões, ele terá 20. Vais ter 10 Rolls Royce, ele terá 20, não quero. Mas homem, se a briga é porque ele vende, porque tu vendes, ambos terão uma fortuna incalculável. Ah, sim. Mas com essa condição eu não aceito. Eu aceitarei naturalmente se ele continuar na miséria. O anjo disse: isso eu não posso. A minha missão é de paz. E tentou, não o dissuadiu. Quando se cansou, o arcanjo falou-lhe: Vome, queda-te. Infelizmente eu não te posso ajudar. Quando se ia, o judeu reflexionou e disse: volte, por favor. Por favor, diga-me, tudo que eu pedir a Jeová, ele me dará. Ele te dará. E dará em dobro ao infame do meu inimigo, que vai ser meu amigo. Ele dará em dobro. O Senhor me garante, o anjo disse: eu já te disse, eu sou arcanjo do reino. A minha palavra não tem volta. Ele dará em dobro ao outro, dará. Então eu quero uma coisa, só uma coisa. Eu quero que Jeová me ponha cego deste olho. Porque a felicidade para ele era a desgraça do outro. Não era sequer ele ser realmente feliz. Aqueles que ainda estão na consciência de sono pretendem que a sua seja a felicidade ideal, sem acompanhamento, e a dos outros seja a tragédia. Quando atingimos esse nível da individualidade que é o espírito imortal, e podemos trabalhar no Evangelho de Jesus, na certeza da sobrevivência da alma. O meu futuro eu trabalho a cada instante, dia a dia, através dos meus atos. Se eu estou nesta oportunidade assinalado por dramas e problemas, eu poderei mudar, transformando-me para melhor. Eu sou o semeador. Até agora eu semeei cardos e espículos, que estou a colher através de sofrimentos e de lágrimas. Cumpro-me a tarefa de semear esperança, de fazer sol, para poder desfrutar da felicidade e da plenitude. A proposta da maçonaria trabalhando o homem desde os recuados tempos do Mar Morto em Israel até a atualidade é a transformação moral do pedreiro, do discípulo, que se transforma em mestre, do aprendiz. A proposta da maçonaria da construção de uma nova sociedade através do indivíduo no landmark número 19, e que ele tem o direito de agir, mas não tem o direito de se equivocar. Não lhe é permitido o direito de manter uma atitude que não diga, dentro dos cânones estabelecidos nos estatutos da ordem maçônica francesa. A proposta da maçonaria dignificante é de que a sociedade será feliz, porque estamos saindo da treva para a luz, da sombra para a claridade, da meia-noite para o amanhecer. E a proposta do espiritismo, doutrina científico-filosófica religiosa, é de que a sociedade será o que dela o cidadão faça.
Pela sua transformação moral, se conhecerá o verdadeiro espírita. Como disse Jesus de referência ao cristão, pelo fruto conhece-se a árvore. Em uma hora desta não podíamos deixar de evocar Voltaire e de imaginar a magna sessão da loja Nove Irmãos, depois daqueles dias de arbitrariedades da Revolução, quando foi proclamada a Constituição dos Direitos Humanos, e ele dizer: eu creio no Deus que fez os homens, mas não creio no Deus que os homens fizeram. Um Deus apaixonado, um Deus antropomorfo, um Deus pequenino, um Deus vingativo. Revejo pela tela da imaginação aquele momento que antecedia uma alvorada nova, que foi a alvorada do século XIX, que dos teus eminentes cientistas, que libertou a ciência do tacão da religião, que enriqueceu a humanidade com pensadores admiráveis, que nos deram a estrutura da filosofia, com homens de escola, como Allan Kardec, o codificador do espiritismo, Lázaro Ludovico Zamenhof, o criador do Esperanto, cientistas como Pasteur, como Liszt, Metchnikoff, como Hessen, como Koch, e outros que nos ensejaram uma vida mais ampla, pensadores como Bergson, Kant, Schopenhauer, que alargaram os horizontes e a visão da Terra, anunciando uma era nova, que parece uma Jerusalém libertada, um novo Canaã, quando nós nos pudermos amar a nós mesmos, quando nos respeitarmos a nós próprios, quando tivermos uma autoestima que nos emule a nos transformarmos sempre para melhor, a encontrar a saúde perfeita, a harmonia entre o psiquismo, o físico e o espiritual, nesse sentido holístico da medicina contemporânea. Quando chegarmos a esse ideal, daremos as mãos uns aos outros, e embora o tumulto que reina lá fora, os disparates que dominam nesta noite e as calamidades de cada dia, podermos dizer: ó Supremo Arquiteto do Universo, que tudo fizestes justo e perfeito, eu vos quero louvar. Há tanta coisa maravilhosa para agradecer, há tanta beleza para emocionar, que eu não tenho nada para pedir. Eu quero dar, quero dizer que a vida é bela, é consentida, é digna de ser vivida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão, eu contemplo a humanidade, eu vejo a multidão e encontro os cegos que tropeçam na escuridão, que andam na solidão. Por eles eu oro e a ti eu peço comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que perdem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, candora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e chora do coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina.
pela voz que trauteia uma canção, e que o teu nome murmura com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, aqueles que não cantam de noite, os que não falam de dia. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor e de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade, que apertam mãos de solidariedade, mãos de psicografias, de poesias, de sinfonias, de cirurgias, pelas mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos que atendem a velhice, o desamor que no seio embalam, o corpo de um filho alheio se recém, e pelos pés que me levam a andar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, marcados, deformados, paralisados, desesperados, que não podem andar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma tapera, se é um ninho ou uma casa no caminho, uma favela, se é um bangalô, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposo, de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. É muito triste quando estamos na solidão, pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado.